O programa Em Família está de volta e queremos agradecer a você que nos envia mensagem, comenta nas redes sociais e assiste o Em Família. Hoje nós vamos conhecer a história do Gedalias e Sara. Casal maduro, experiente, mas quem os vê feliz hoje não imagina as dificuldades que eles enfrentaram no começo da sua história. Acompanhe. Eu sou Gedalias da Sara. Eu sou a Sara do Gedalias. Eu conheci a Sara desde criança. As nossas famílias eram da mesma igreja. Nós frequentávamos a mesma igreja. Como éramos da mesma igreja, nós tínhamos um grupo de jovens, adolescentes, muito jóia, muito grande. E Gedalias na época estava afastado e aí ele voltando, era muito novinho, tinha 12 anos. Mas quando eu olhei para ele, eu olhei com um olhar diferente. Ele canta, uma voz muito bonita, bonito, e eu olhava para ele e sentia algo diferente. E aí nós começamos a conversar, fazemos parte da mesma igreja, do mesmo grupo, e aí despertou um sentimento, a mais, além de ser apenas um jovem, despertou um sentimento. Nós fomos a um culto no lar, e ao chegar ali, ao término do culto, nós estávamos retornando para casa e estávamos dentro do ônibus, começamos a conversar e ela pôde externar esse sentimento para mim. E foi naquele dia, naquela noite, que nós começamos um relacionamento. Nós não ficamos noivos, Nós começamos a namorar, tivemos muitos conflitos, eu muito nova, adolescente ainda, muitos conflitos de relacionamento, temperamento. E nosso casamento, ele não começou nos padrões de Deus, fora dos padrões de Deus. Mas aí casamos em 85, nós casamos e já viemos com um filho para o casamento. Eu vim de uma família onde os meus pais sempre me ensinaram em relação à família, e eu queria ter um casamento igual ao dos meus pais, E eu vim para o casamento pensando assim, de ter um casamento até que a morte nos separe. Tivemos festa, há 34 anos atrás, foi em casa mesmo, na casa dos meus pais. Teve uma cerimônia simples e foi um tempo muito especial. Um irmão da igreja celebrou a cerimônia, foi um tempo muito bom e muito especial para nós. E eu já estava de 4 meses, fomos morar com os meus pais, moramos 3 anos com eles. E como, muito jovens e imaturos, tivemos muitos problemas de relacionamento, conflitos, temperamento, não estávamos preparados para assumir uma família. O nosso casamento, ele, como a Sara pôde falar, foi um casamento assim conturbado, porque antes jovem ainda, nós casamos, eu estava desempregado, era um desafio muito grande, e também poder sustentar a Sara, e juntamente com o nosso primeiro filho que estava por vir, que é o Vitor. Nossos pais nos ajudaram, a minha irmã, na época, a Lia, com o Júnior também, eles formaram um grupo de casais e pediram para um casal ajudar a gente. E aí Deus colocou durante 2 anos um casal, Celso e a Beth, na nossa vida. Nós nos encontramos toda segunda-feira e começaram a estudar, na época, o lar cristão conosco. E aí Deus foi restaurando a nossa vida e o nosso casamento, a nossa família. A chegada do Vitor foi bem-vindo, mas logo eu consegui um emprego também, porque uma coisa que os meus pais me ensinaram é questão de caráter, em poder também trabalhar e sustentar uma família, mesmo morando dentro da casa do meu sogro. E essa responsabilidade em poder também cuidar, em poder sustentar o meu filho, eu corri atrás, Deus me deu oportunidade, também abriu as portas. E como a Sara falou, Deus foi misericordioso, gracioso. Eu vejo a soberania de Deus sobre a minha vida,
Eu sou grato a Deus em todo momento em poder também, nesse tempo, em poder me sustentar, em poder formar um caráter na minha vida como um homem. Moramos por um tempo na casa do meu sogro. Eu pude depois adquirir a minha casa, com a ajuda também do meu sogro, da minha sogra. Sustentamos, construímos um lar. Mas mesmo assim, nós enfrentamos momentos muito difíceis depois que nós fomos para a nossa casa. Pouco antes de eu casar, minha mãe, Dia das Crianças, eu até tenho lá em casa ainda uma Emília, né? Que quando eu fiz 12 anos, ela me deu de presente essa boneca. E eu sonhava, eu creio que toda menina, né? Da minha geração tinha esse sonho de formar uma família, de ter filhos. Sonhava, assim. Era o meu grande sonho, casar e ter minha família, meus filhos. Eu lembro que eu e Sara, quando nós fomos para dentro da nossa casa, começamos a ter algumas divergências, algumas brigas. E com a chegada do Vitor também, era uma responsabilidade muito grande em poder cuidar do Vitor, em poder ministrar o coração dele, que estava crescendo. Mas veio algumas brigas e para nós como que foi difícil, muito difícil mesmo. Nós não estávamos suportando. E eu lembro que um dia nós discutimos e a Sara falou assim: olha, não foi isso que eu pedi para Deus. Ela começou a orar e ela começou a falar com Deus. Ela falou: olha, se não mudar, se não acontecer nada, nós vamos nos separar. Nós entramos no casamento sem saber praticamente de nada. E não existia o material, as ferramentas que nós temos hoje, como o Casados para Sempre. Logo depois, Deus colocou esse casal, o Celso e a Beth, que aonde eles trabalharam com a gente, foi tremendo aquilo que eles ministraram ao nosso coração durante toda a segunda-feira. E com essas ferramentas que antes de dizer sim, ou ato conjugal, foi trabalhando com a gente naquele período. E nós estávamos a ponto de nos separar, a ponto de cada um ir para um canto, ir para sua casa, voltar para a casa dos pais. Eu lembro que eu carregava um peso tremendo assim dentro do meu coração e muita dor, porque eu estraguei o sonho da Sara, sonho dela casar de noiva, dela entrar na igreja, era o sonho dela e eu estraguei isso. Então nós fomos para dentro do nosso casamento, dentro do nosso lar, dentro das quatro paredes, começamos a brigar, ter briga, não tínhamos aquele acompanhamento, mas Deus colocou esse casal na nossa vida. Nós queríamos muito acertar, nós queríamos muito fazer a vontade de Deus, estar dentro da vontade de Deus. E foi depois desse tempo, né, de restauração do nosso casamento, Deus começou a fazer grandes coisas em nós e através de nós. E aí sim, já agora maduros, crescemos, envolvidos com o Ministério de Famílias na igreja, e o nosso casamento estava um pouco mais saudável, tinha mais sanidade, discernimento. E aí veio o segundo filho, Luiz Guilherme, também, que é bênção na nossa vida, e um ano depois veio o João Lucas, que é o nosso amado filho do coração. Então nós temos 3 filhos, né? 3 homens, e o Vitor casado, o João Lucas casado, e hoje o Luiz Guilherme solteiro, já com planos, né, daqui a um tempo para casar. Então os novos desafios depois, eles foram um pouco melhor, mais saudável, porque agora nós estamos mais maduros, com mais consciência. Deus já tinha transformado totalmente a minha vida, a vida do Gedalias, e começou através disso, pastor, nos usar, né? Pessoas que nos conheciam começaram a nos ver e ver, vocês são diferentes, o casamento está diferente. E aí Deus começou a nos usar na vida de casais, começamos a fazer aconselhamento, acompanhamento. O Casados entrou na nossa vida, ali naquele congresso que eu participei, eu não lembro o ano, mas eu sei que foi tremendo para a nossa vida, e hoje nós fazemos parte e derramamos em muitas vidas e trouxemos para a nossa igreja também. Vale a pena porque o nosso Deus é um Deus de milagre.
é um Deus de propósito, é um Deus de restauração. Ele é o maior restaurador. E ele me deu uma frase, pastor, há muitos anos atrás. Eu não podia apagar o meu passado, mas eu podia alterar o meu futuro. E foi isso que eu fiz, foi isso que nós fizemos. Nós alteramos o nosso futuro. Se você tem uma consciência pesada, tem uma culpa que você carrega, eu quero dizer que existe um Deus restaurador, um Deus poderoso. Você não pode voltar lá atrás e apagar, mas você pode hoje começar a viver no presente um futuro para um presente para alterar o seu futuro. Só o Senhor pode restaurar uma vida destroçada, uma vida que muitas vezes as pessoas dizem que não tem jeito, que não há solução. Quantas vezes eu ouvi alguém falando que não tinha jeito, que não tinha solução para nós, que não tinha solução para o meu casamento, mas eu creio que Deus é o autor do casamento. Uma frase que eu ouvi que eu carrego para toda a minha vida, que Deus é o autor do casamento, Ele não assinou o óbito e nem vai assinar o óbito. Há solução. Então quero falar para este marido, para este homem que está nos assistindo agora, que há jeito, porque o nosso Deus, Ele não assinou o óbito e nem vai assinar. É a frase que nós falamos em todas as nossas turmas, né? Que eu não quero ser feliz, eu quero fazer o Gedalias feliz. E o Gedalias, ele não quer ser feliz, ele quer me fazer feliz. Porque se eu estou feliz, ele está feliz. E todo aniversário de casamento eu olho para ele, ele olha para mim e eu falo para ele assim: eu me casaria novamente com você. Por quê? Porque o nosso casamento era 2. E quando nós entendemos que precisava ser a 3, Jesus veio. Então é possível sim a restauração quando o casamento é a 3. Porque a gente não casou para ser feliz, a gente casou para fazer o outro feliz. E aí eu tiro o foco do meu egoísmo egocêntrico e vou ver as necessidades dele. E ele também as minhas. Então quando o casamento é a 3, é possível sim ser feliz, ter um casamento feliz. Mas Jesus, ele não pode ser um bebelô, ele precisa ser ativo, ele precisa interagir. O casamento, ele precisa ser a 3. E eu casaria de novo com você, querido. Eu amo você e sou grata a Deus pelo grande homem que você se tornou, pela nossa família, pelos nossos filhos. Então, queridos, é possível sim. Se você está enfrentando algum problema, Deus tem nos usado para fazer esse aconselhamento. Já há mais, de 30 anos, Deus tem nos usado para contar a nossa história e dizer que é possível, porque existe um Deus todo-poderoso que está interessado na sua família. Parabéns ao Gedalias e a Sara. Juntos eles têm ajudado centenas de famílias. Se você quiser ser um mantenedor ou patrocinador do Em Família, basta mandar uma mensagem para a gente, 2799-725-8814, para compartilhar os programas lá no canal oficial do YouTube, MM Brasil Oficial, no Facebook ou no Instagram, @2igual a 1 Brasil. O programa de hoje fica por aqui. Foi uma alegria estar com você e na próxima semana nós voltamos com mais histórias de pessoas como você e de famílias como a sua. Jesus te abençoe.